Terça-feira, 13 de novembro de 2018. Já se passaram 317 dias do ano e faltam agora 48 para acabar 2018. Dia do Santo Stanislau Kostka. Hoje também se comemora o Dia Mundial da Gentileza. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Em 1822, a vila de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era elevada à categoria de cidade. Nascia em 1883 o general brasileiro Mascarenhas de Moraes. Era criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, contingente militar que participou da Segunda Guerra Mundial, isso em 1943. A Etiópia e o Panamá eram admitidos como estados membros da ONU em 1945. Era instituída em 1965 a lei que criava o Cruzeiro Novo, que passaria a ser o novo padrão monetário do Brasil. Erupção vulcânica do Nevado de Ruiz, nos Andes, soterra a cidade de Armero, na Colômbia. Em 1994, a Suécia decidiu entrar para a União Europeia após um referendo. Cientistas divulgam em 1997 a possibilidade da existência de água em Marte. Morria em 2009 a atriz brasileira Mara Manzan. Manaus 5:57. Bom dia, Edson. Bom dia ao nosso sonoplasta de Tamar Jardina. Bom dia você, ouvinte. O ouvinte agora perguntava que horas iria iniciar o jornal. Nós tivemos um pequeno problema com o computador na hora de imprimir o jornal e vir para o estúdio e apagou praticamente toda a edição de hoje do jornal. Nós tivemos que refazer, né? Daí porque deste pequeno atraso nós pedimos escusas aos nossos ouvintes. Vamos às matérias então da edição de hoje do Jornal da Manhã. Estão abertas desde ontem as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Universidade, o PBU da Prefeitura de Manaus, para acesso em 2019 no site portalesp.manaus.am.gov.br. Lançado na última sexta-feira pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o edital dispõe de 28.329 bolsas integrais 100% e parciais 75% e 50% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. O prefeito destacou os avanços da educação em sua gestão e falou da importância dos programas da prefeitura que oferecem bolsas de estudo em cursos superiores, pós-graduação e idiomas. Não tem influência política, quem determina ali quem vai receber a bolsa ou não é o computador, de acordo com os dados socioeconômicos de cada pretendente, enfim. Eu não sei dos resultados, só sei dos resultados depois que a gente aperta o botão e saem lá aqueles que foram contemplados, aqueles que poderão vir a ser contemplados e aqueles que não conseguiram ser contemplados. É um tratamento sério que se dá para a gente fazer o Bolsa Universidade, disso aí um instrumento, junto com as outras bolsas, de evolução intelectual e de evolução econômica financeira do nosso povo. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. De acordo com a diretora-geral da ESP, Estela Cirino, exclusivamente via internet, as inscrições iniciam nesta segunda-feira, 12, e vão até às 9 horas do próximo dia 26. Nós estamos abrindo as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Universidade, irá até o dia 26 de novembro, somente pelo portal esp.manaus.am.gov.br. Não tem inscrição presencial, é só pelo site. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente em Manaus, com renda familiar per capita não excedente a um salário mínimo e meio e estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições de ensino superior parceiras do programa. Manaus 5:59. O primeiro dia de inscrições do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus registrou até a tarde desta segunda-feira um total de 11.531 inscritos no processo seletivo 2019. As informações são da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP, coordenadora do programa. De acordo com a diretora-geral da ESP, Estela Cirino, a expectativa é de que mais de 60 mil candidatos se inscrevam na seleção. A diretora disse ainda que é importante que os candidatos leiam o edital com atenção a fim de evitar erros em um dos 4 passos da inscrição ou até mesmo na própria desclassificação. O preenchimento correto dos campos é de total responsabilidade do candidato. Estudantes da Rede Pública Estadual do Amazonas participaram na última semana da 7ª edição do Intercâmbio de Saberes.
Encontro das Juventudes Ribeirinhas do Amazonas, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável. Os jovens dos ensinos fundamental e médio estão matriculados em escolas estaduais instaladas em reservas de desenvolvimento sustentável, RDS, administradas pelo governo do estado, dentre elas a Escola Estadual Cíntia Régia, localizada na comunidade Punhã, em Uarini, Escola Estadual JW Mariô, comunidade Boa Frente, em Novo Aripuanã, Escola Estadual Iamamai, comunidade Uatumã, em Itapiranga, Escola Estadual Dr. Thomas Levejoy, comunidade Tumbira, em Iranduba, e Escola Estadual Samsung, comunidade Três Unidos, em Manaus. A proposta do intercâmbio, segundo a coordenadora de Educação Ambiental da SEDUC, Thelma Prado, foi fortalecer os espaços de diálogo e participação cidadã, contribuindo com a formação de jovens mais autônomos em solidariedade e na defesa de sua comunidade, além de promover o protagonismo e engajamento na conservação ambiental e questões sociais nas unidades de conservação do Amazonas. Manaus, 6h06. O Jornal da Manhã vai agora até Manacapuru. Bom dia, Alberto Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, moradores do Lago do Cururu, zona rural de Manacapuru, estão reclamando da pesca predatória realizada por alguns pescadores naquela localidade. Segundo informações dos comunitários, os pescadores estão pescando de arrastão, o que é proibido por lei. Esses arrastões tendem a capturar todo tipo de peixe, e aqueles que não são aproveitáveis são devolvidos ao rio. Porém, a maioria desses peixes não resistem, morrem e depois de alguns dias causam um odor insuportável. Agora, o que chama a atenção, Eduardo, são as informações que nos chegam. É que as pessoas que estão pescando no lago são associados da colônia de pescadores. Pessoas essas que são instruídas pelo órgão sobre o que é certo e o que é errado na profissão do pescador. Para variar, essas pessoas já recebem um benefício para não pescarem nessa época, conhecida como período do defeso. É um período em que os peixes, devido à seca dos rios, ficam sem opções de refúgio nos lagos, tornando-se presa fácil para os pescadores. Sem falar que muitas espécies estão se preparando para a reprodução. Os moradores pedem aos órgãos responsáveis que façam a fiscalização e tomem as providências para evitar a pesca, o que eles denominam de pesca criminosa. Bem, Eduardo, na escuta deste noticioso está a dona Margarida, aqui na rua Benjamin Roberto, no bairro de São José, que Manacapuru. Ela também estranhou o atraso do jornal. Isso revela o quanto é esperado o Jornal da Manhã todos os dias. A dona Margarida e família, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. São agora 6h mais 8 em Manaus. O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, desaprovou as contas da Prefeitura do Manaquiri referente ao exercício de 2015 e determinou que o então prefeito Aguinaldo Martins Rodrigues devolva aos cofres públicos 5,6 milhões de reais entre multas, glosas e alcance. A decisão foi proferida na manhã desta segunda-feira durante a 39ª sessão ordinária. Ainda cabem recursos. Entre as irregularidades que resultaram nos valores a serem devolvidos estão a falta de repasse da Previdência dos servidores ao fundo de Manaquiri, a ausência de comprovação de recebimento e distribuição de material de expediente, valores sem comprovação de aplicação em fins de interesse público, movimentação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, sem a identificação dos fornecedores e dos prestadores de serviços, entre outros. As contas de 2014 do município de Barreirinha também foram desaprovadas durante a 39ª sessão ordinária. Seguindo o voto do relator do processo, o conselheiro Mário de Melo, o colegiado determinou a devolução por parte do então prefeito Messias Pereira Batista do montante de 2,4 milhões de reais entre glosas, multas e alcance. Conforme o relator, foram identificadas impropriedades como a não comprovação de gastos com combustíveis e diárias, além de débitos com o erário, juros e multas pagas nas guias de recolhimento do INSS e FABESP, despesas realizadas em
espécies não comprovadas, entre outras. A não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos federais destinados à educação no município amazonense de Barcelos levou a Justiça Federal a condenar, a pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a ex-prefeita do município, Alberta Maria Oliveira de Deus, por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público Federal, o município de Barcelos recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, mais de R$230 mil no ano de 2005, como parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e do Projeto de Educação de Jovens e Adultos. Na prestação de contas apresentada pela ex-prefeita, o FNDE encontrou uma série de irregularidades, entre elas a ausência de licitação e de identificação do programa nas notas fiscais, a apresentação de notas fiscais irregulares e a não aplicação dos recursos recebidos na aquisição de merenda escolar. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, confirmou as irregularidades e apontou a ausência de comprovação da aplicação dos recursos repassados, mesmo após notificações para a regularização dos documentos. Manaus, 6h11. Órgãos públicos da Amazônia Legal se reúnem nesta terça e quarta-feira no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, no Seminário de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas da Amazônia. Prévia do 2º Simpósio Internacional de Gestão Ambiental, agendado para outubro de 2019, o encontro terá mesas presididas pelos ministros do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, Walton Rodrigues, além da presença de representantes de dezenas de órgãos ambientais do Amazonas, na região norte e dos tribunais de contas. De 27 a 29 deste mês de novembro, a capital do Amazonas reunirá as empresas que desenvolvem o que há de mais avançado em tecnologia e inovação na região. Na primeira feira do Polo Digital de Manaus, o evento será realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, o CODES Manaus, e sua Câmara de Tecnologia e Inovação, com patrocínio do Instituto de Ciência e Tecnologia, no Estúdio 5, na Zona Sul de Manaus. Manaus, 6h12. A Orquestra Barroca do Amazonas, iniciativa surgida na Universidade do Estado do Amazonas, lançará o CD Anjinhos Bem Chibantes, música sacra brasileira, no início do século XIX, nesta quarta-feira manhã, portanto, às 20 horas do Teatro Amazonas. A entrada é gratuita. Com direção musical de Márcio Páscoa, professor da Escola Superior de Artes e Turismo, e o coro sob a direção do maestro Ângelo Dias, professor da Universidade Federal de Goiás. O trabalho em conjunto tem um repertório dedicado aos compositores Padre José Maurício Nunes Garcia e João de Deus Castro Lobo, incluindo obras já conhecidas e outras inéditas. Manaus, 6h13. A chegada do navio Sirena da Oceania Cruises, vindo de Miami com 1.084 turistas no dia 17 de novembro, marca o início da temporada de cruzeiros 2018-2019. A temporada vai durar 5 meses e trará ao estado, até o mês de abril de 2019, 15 transatlânticos de pequeno, médio e grande porte. No período, o Amazonas irá receber quase 18 mil turistas. O governador amazonino Mendes, por meio da Amazonas Tour, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura e Turismo, Manaus Cult, irá recepcionar os turistas que chegarão ao estado. No Porto de Manaus serão entregues mapas e guia turístico bilíngues e mostra de artesanato indígena. De acordo com dados da empresa estadual de turismo, a procedência de grande parte dos turistas que chegam ao Amazonas via navio são dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália e também do Canadá. Manaus, 6h14. O time Você é Fraco, Te Falta 0 ou 1, composto por alunos da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, foi eleito melhor do Norte durante a 23ª Maratona SBC de Programação. O evento ocorreu durante os dias 9 e 10 de novembro em Salvador, na Bahia. A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação e é realizada desde 1996 para alunos da área de computação e afins. O objetivo é promover a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe, busca de novas soluções de software e a habilidade de resolver problemas sob pressão. A Procuradoria-Geral do Estado do
Amazonas, a PGAM, comemora 46 anos de existência nesta terça-feira, ocasião em que se comemora também o Dia do Procurador. O dia 13 de novembro de 1972 foi escolhido para ser comemorado o Dia do Procurador do Estado do Amazonas, por coincidir com o aniversário da PGAM. Nessa mesma data foi nomeado pelo então governador do estado, João Walter de Andrade, através da lei número 1057 de 13/11 de 1972, o primeiro procurador-geral do estado, Dr. Carlos Fausto Ventura Gonçalves. A lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas estabelece essa data como forma de reconhecimento do mérito da advocacia pública, no fortalecimento da consultoria, defesa do Estado e dos interesses da coletividade. Este é considerado um marco de instalação deste órgão essencial à justiça e à administração pública. Manaus, 6h15. O governo amazonino Mendes, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, realizou nesta segunda-feira 2 entregas de equipamentos e materiais de consumo permanentes a associações filantrópicas da capital. Para a presidente de honra do Fundo de Promoção Social, Mônica Mendes, o FPS cumpre seu papel de ajudar a incentivar ações sociais em Manaus e no interior do Amazonas. Com estes equipamentos e materiais de consumo que entregamos hoje nestas duas associações, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos serão beneficiados. E ela disse: estamos fazendo nossa obrigação. Pela manhã, o Centro de Formação Vida Alegre, no bairro Ribeira da Prata, na zona oeste de Manaus, que atende 155 crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e indiretamente as suas famílias, foi beneficiado com condicionadores de ar, geladeiras, fogões, armários, cadeiras e equipamento de informática, dentre outros. Manaus, 6h16. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Simão, em homenagem aos doadores de sangue voluntários, realizará de 19 a 23 de novembro a Semana do Doador, com programação especial para quem comparecer ao Hemocentro nesse período. A homenagem acontecerá em alusão ao Dia Nacional do Doador, comemorado no dia 25 de novembro. Durante essa semana, o Hemon convida todos os doadores voluntários cadastrados e chama a atenção da sociedade amazonense para que novos doadores se sensibilizem com a causa. A instituição é o Hemocentro referência do Amazonas, que garante a segurança transfusional para todo o estado. Durante a semana comemorativa, os voluntários que doarem sangue terão lanche especial. No dia 23 será realizada uma solenidade de agradecimento com atração cultural e reconhecimento público dos doadores que mais se destacaram nas categorias prata, ouro e diamante, que são aquelas pessoas que somam mais de 20, 30 e 50 doações, respectivamente. O trabalho desenvolvido pela Fundação Hospital Adriano Jorge no Centro de Tratamento de Reposição Enzimática será apresentado no 3º simpósio sobre doenças raras do Amazonas, que acontece nesta terça-feira no auditório da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, a Fundação Hemoan. Na Fundação, o governo do Amazonas oferece tratamento gratuito a 17 pacientes diagnosticados como mucopolicializadores MPS, um conjunto de doenças metabólicas, hereditárias e raras. O simpósio sobre doenças raras é uma atividade pré-congresso Norte-Nordeste de Genética Médica, que será realizado em parceria com várias instituições no período de 14 a 16 de novembro aqui em Manaus. A enfermeira Joseleide Almeida, que integra o projeto da Fundação desde 2008, irá falar sobre o atendimento aos pacientes, em especial o acompanhamento multidisciplinar e sobre como o trabalho resultou na implantação da Associação dos Pacientes Portadores dessas doenças raras na Amazônia. As 26 unidades de urgência e emergência da Rede Estadual de Saúde em Manaus funcionarão normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado prolongado entre os dias 15 e 20 deste mês de novembro. O período compreende os feriados de 15 de novembro, Proclamação da República, e 20, Consciência Negra, além de pontos facultativos decretados pela gestão amazonina. Estarão funcionando os 7 prontos-socorros, as 7 maternidades, os 9 serviços de pronto atendimento, os SPAs, as 2 unidades de pronto atendimento UPA, Campos Salles, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova, além do serviço de emergência do
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. As unidades realizam atendimento de urgência e emergência, incluindo os procedimentos cirúrgicos e internações. Os SPAs e UPAs possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e emergências de baixa complexidade, como mal-estar súbito, pequenos ferimentos, cefaleia, dor de cabeça e outras dores, vômitos, entre outros. Os casos mais graves devem se dirigir aos prontos-socorros. As maternidades oferecem o atendimento às mulheres gestantes. Nas unidades que atendem com consulta agendada, como é o caso dos serviços ambulatoriais do Centro de Atenção à Melhor Idade, CAIME, e do Centro de Atenção Integral à Criança, os CAICs, policlínicas e fundações, não haverá atendimento no feriado prolongado. O funcionamento deste serviço será retomado na quarta-feira, 21 de novembro, a partir das 7 horas. Agora 6 horas mais 20 minutos em Manaus. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que a Força Tática apreendeu a noite de ontem 6 quilos de droga, uma pistola de precisão também foi apreendida com o bandido, uma balança de precisão, 3 presos foram capturados nessa ação da Força Tática e R$50 mil em espécie estavam nas mãos dos bandidos. Tudo ao comando do Coronel Klinger Paiva, que é o comandante da Força Tática. Grande apreensão de drogas, bandidos presos, armas apreendidas e R$50 mil em espécie apreendidos também aí pela equipe da Força Tática. Grande ação durante a noite e madrugada. Força Tática que tem o brilhante comando do Coronel Klinger Paiva. Um assalto e arrastão deixaram 2 pessoas feridas à noite de ontem, em frente ao Hospital e Maternidade Francisca Mendes. Na ocasião, os 2 feridos correram pedindo socorro dentro do hospital. Foi uma confusão daquelas. Os homens ensanguentados. De acordo com a irmã da vítima, a vendedora de 32 anos, os suspeitos estavam realizando arrastões naquela área, quando abordaram o irmão dela e um cunhado e um vendedor de frutas. Eles correram para dentro do hospital já feridos e foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo. Os assaltantes queriam a moto do rapaz e começaram a atirar contra eles. Um deles acabou sendo ferido a tiro. Estão agora atirando e depois tomando a moto. Muito cuidado, você que pilota motocicleta em Manaus. Os bandidos estão atirando para matar, aí depois é que levam as motocicletas. Foi assim que aconteceu ontem nas proximidades do pronto-socorro Francisca Mendes, do hospital, melhor dizendo, do Hospital Francisca Mendes. E mais de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma moto foi roubada, outra situação de moto roubada. Uma moto Honda Fan preta de placa OAJ 4476 foi furtada de dentro de um estacionamento de um supermercado localizado na Cidade Nova. O pessoal lá tem aquele supermercado, tem aquele negócio de shopping, tem tudo, mas acabam roubando as motos, principalmente motocicletas, de dentro desse estabelecimento. Quem tiver informação dessa moto é só ligar no 9179-2778. 99179-2778. Tem a gratificação aí de R$500. Muitas motos sendo roubadas e tomadas de assalto na cidade. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, apenas um atendimento, esse por agressão física. Ele levou uma paulada nas costas, ficou sem ar, ficou a modo, já quase vai, não vai, mas se não fosse os anjos da vida, os profissionais do SAMU que o levaram ao pronto-socorro, e ele agora está fora de perigo. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior.
Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O negócio aí é um pouquinho mais alterado. Quando chega na ZL, o negócio é mais forte. A ZL é para os fortes. Um homem deu entrada no Pronto Socorro João Lúcio, vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi barbaramente agredido pelo próprio cunhado. Cunhado não é parente, e por isso que esse acabou levando uma facada do próprio cunhado. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem levou uma violenta facada na zona leste da cidade, proximidades da Avenida Itaúba. O homem, à noite de ontem, após se envolver em uma briga, acabou levando uma facada na barriga. No município de Iranduba, lá no município de Iranduba, um triângulo amoroso quase acaba em morte. Um homem casado descobriu que a mulher dele estava tendo um relacionamento com um homem conhecido como Pilha. O Pilha anda namorando a mulher dos outros. O Pilha lá do Iranduba anda namorando a mulher dos outros. O cara foi tomar satisfação com o Pilha e ainda apanhou. Ou seja, o Pilha tomou a mulher do cara e ainda bateu no pobre coitado. O Pilha é um sujeito perigoso e anda namorando a mulher dos outros lá no município de Iranduba. O Pilha não é bandido, o Pilha não é ladrão, o Pilha é gente boa, mas quando se trata da mulher dos outros, o Pilha é um perigo. E mais de Pronto Socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de queda de moto. Era metido andar de moto, andava em alta velocidade, até que levou uma lapada atrás da moto dele por um Celta. Ele ficou todo quebrado, vai ficar aproximadamente 90 dias internado no Pronto Socorro Platão Araújo, já que ele quebrou uma das pernas. Vai esperar aquele negócio daquele pino, não sei o que tem mais lá, vai botar ferro nas pernas. De um momento para o outro, tava bonzinho, depois se envolveu no acidente de moto, vai ficar parado por aproximadamente 90 dias, isso no mínimo. Triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia. Outra notícia de triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Isso aconteceu nas proximidades da rotatória do produtor, na feira do produtor. Esse homem que acabou sendo agredido, viu a mulher dele nos braços de outro homem. Foi tomar satisfação e acabou tomando uma pisa. As informações dão conta de que o homem que estava com a mulher dele era um velho conhecido dela, aquele negócio de namorado de infância, volta a conversar e o resultado, chifre, e ele acabou apanhando do namorado da própria esposa. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Bandidos assaltaram uma residência no Puraquequara, um sítio no Puraquequara. Levaram os pertences, foram bastante violentos com a família, ameaçaram a família, bateram nas pessoas, bateram nessa família e levaram praticamente todos os pertences daquela família. Daí então eles foram se esconder no Parque Riachuelo, só que a Rocan foi na área e descobriu onde eles estavam. A polícia foi para prendê-los. Chegando lá, eles atiraram nos policiais, eles atiraram para matar a polícia. Daí a polícia revidou e um dos bandidos recebeu 2 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.
E o bandido partiu desta para pior, carimbou o passaporte direto para o inferno e já foi desta para pior, foi atirar na polícia, foi atirar para matar policial, foi roubar lá no Puraquequara e partiu desta para pior. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Na Torquato Tapajós, um posto localizado em frente a um condomínio de luxo, bandidos chegaram, depois de fazerem vários arrastões pela cidade, chegaram nesse posto de gasolina e também anunciaram assalto. Só que para azar dos bandidos, uma equipe da Polícia Civil estava no local. Eles pediram para que os bandidos levantassem as mãos, se rendessem, mas não foram obedecidos. Eles atiraram para matar os policiais, eles atiraram na polícia, queriam matar a equipe da Polícia Civil, só que daí a polícia estava preparada, policiais da Civil sempre muito bem preparados, revidaram os tiros e um dos bandidos não resistiu aos ferimentos. Como diz o Eduardo Silva hoje de manhã, eu falei, Eduardo, um bandido morreu. Ele disse, pega! Pega! Não resistiu aos ferimentos. E como diz o Eduardo, pega! E morreu. O outro está vai e não vai. Ele atirou também na polícia, também foi alvejado e está vai e não vai. Rapaz, ele está no bico do urubu. E eu acredito que até assim, o meio-dia, ele deve partir também desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Só para não dizer que não falei em coisa boa, Eduardo passou aqui ao lado da nossa viatura na Alameda Cosme Ferreira. Diego Afonso, diretor superintendente da SOAB, está indo para o trabalho, passou pela nossa unidade externa. Abraço para Diego Afonso. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar falando da Quina, concurso número 4.824. A Quina teve 3 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$1.982.060 mais 90 centavos. Os ganhadores são de Brasília, Distrito Federal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Nazaré Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram estas: 05, 17, 27, 29, 51. Repetindo, 05, 17, 27, 29 e 51. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1736. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$511.631,92. Os ganhadores são de Camaquã, na Bahia, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul e Piracicaba, em São Paulo. E as dezenas foram estas: 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Agora 6h38 em Manaus. Esportes. A seleção brasileira começou nesta segunda-feira em Londres a preparação para os 2 últimos jogos de 2018. Contando com 20 dos 23 convocados, Tite comandou a primeira atividade no CT do Arsenal. Dos convocados, apenas Paulinho, Renato Augusto e Rafinha ainda não se apresentaram. O meia Augusto do Real Madrid, que integra a seleção sub-20, também treina com a seleção principal. O elenco da seleção sofreu 3 alterações nesta segunda-feira. O lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, e o meia Felipe Coutinho do Barcelona foram cortados por lesão. Os 3 jogadores convocados para as vagas foram o lateral esquerdo Alexandro da Juventus e os meio-campistas Rafinha do Barcelona e Renato Augusto do Beijing Guan.
O Santos perdeu por 1-0 para a Chapecoense na rodada desta segunda-feira no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom resultado, o Peixe desperdiçou nova chance de entrar no G6. A Chapecoense se aproveitou dos 6 desfalques do Alvinegro: Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Felipe Cardoso, Victor Ferraz, Diego Souza e Gabigol. Os visitantes foram mais organizados e anularam a equipe de Cuca. Sem vencer, o Santos caiu para a 8ª colocação com 46 pontos. A Chapecoense ficou mais perto de sair da zona 4 e agora é a 17ª com 37 atrás do Sport por conta de uma vitória a menos. O Peixe agora terá 2 desafios fora de casa: Flamengo e América Mineiro. A Chapecoense receberá o Botafogo na 34ª rodada do Brasileirão. Últimas notícias. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta de 0,55%, cotado a R$3,757 na venda. Na sexta-feira a moeda ficou praticamente estável, com leve queda de 0,06% e acumulou valorização de 1,13% na semana. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,14% a 85.524,70 pontos, após ficar quase estável, com leve baixa de 0,02% na sexta-feira. O índice Dow Jones, que reúne as 30 empresas mais sólidas do mercado norte-americano, teve a terceira queda seguida nesta segunda-feira. O índice, que tem grande participação de empresas de tecnologia como a Apple e a Amazon, por exemplo, caiu 2,31%, perdendo mais de 600 pontos. A queda foi impactada principalmente por essas ações vinculadas à tecnologia. A gigante Apple fechou a segunda-feira despencando 5,04%. Manaus 6,44. A balança comercial brasileira registrou superávit de 50,301 bilhões de dólares no acumulado deste ano até este domingo, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O resultado é 16,5% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo da balança foi de 60,266 bilhões de dólares. As vendas em shopping centers do Brasil em setembro subiram 7,7% sobre igual intervalo do ano passado, reforçando as expectativas de que o setor encerrará 2018 com crescimento de cerca de 6%, disse nesta segunda-feira a entidade que representa o setor, a Abrace. Manaus 6,45. A assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta segunda-feira que o economista Joaquim Levy aceitou o convite para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no governo Jair Bolsonaro. Atualmente, Levy ocupa um cargo de diretor do Banco Mundial em Washington. Antes foi ministro da Fazenda no governo da presidente Dilma Rousseff e diretor da administradora de investimentos Bradesco Asset Management. O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira que o atual presidente Michel Temer terá de vetar o reajuste de 16,38% aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Congresso. A assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Superior Eleitoral me informou nesta segunda-feira o ministro Luiz Roberto Barroso ter encontrado inconsistências na prestação de contas da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL. Na semana passada, a campanha de Bolsonaro entregou ao TSE a prestação de contas. De acordo com o documento, foram arrecadados em R$4.377.640 mais 36 centavos e gastos R$2.812.442,38. Candidaturas impugnadas nas eleições de 2018 receberam um total de 38,7 milhões de reais do fundo eleitoral e de doações oficiais. O valor, pelas regras da Justiça Eleitoral, terá de ser devolvido. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi responsável por 20 milhões de reais do total. Os valores foram arrecadados antes da confirmação de Fernando Haddad na cabeça da chapa presidencial. O empresário Joesley Batista, da JIF, e outros ex-executivos do grupo presos em uma operação da Polícia Federal na semana passada deixaram na noite desta segunda-feira a sede da Polícia Federal em São Paulo. Batista, Ricardo Saldi e Milton de Castro foram presos em São Paulo na sexta-feira pela Operação Capitu, desdobramento da Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região atendeu nesta segunda-feira ao pedido do Ministério Público Federal e transformou em prisão preventiva 15 investigados na Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio, deflagrada no último dia 8 presos temporariamente. O objetivo do pedido, segundo o MPF, é impedir que os investigados possam continuar praticando crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A realização do Censo Demográfico de 2020 está ameaçada caso não seja aprovado
aprovados um concurso público de reposição do quadro de servidores do Instituto e as emendas ao orçamento ainda pendentes de votação do Congresso declarou nesta segunda-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O custo total do levantamento foi calculado em 3,4 bilhões pelo IBGE. O órgão enviou ao Ministério do Planejamento um pedido de 344 milhões para investimento em equipamentos e software no ano de 2019. O presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se encontrar nesta quarta-feira em Brasília com pelo menos 18 governadores eleitos ou reeleitos. O evento está sendo organizado pelos futuros governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e de São Paulo, João Dória. O encontro marcado para as 9h será no Centro Internacional de Convenções de Brasília, que fica próximo do Centro Cultural Banco do Brasil, local de trabalho da equipe de transição de governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltará a Brasília hoje para discutir a reforma da Previdência Social e se reunir com presidentes de 3 tribunais superiores. Esta é a segunda vez que Bolsonaro viaja à capital federal desde a vitória nas urnas em 28 de outubro. Bolsonaro deixou o condomínio onde mora na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, às 5h22 em direção à base aérea do Galeão, onde chegou às 5h58. O ministro Gilmar Mendes do STF defendeu na noite de ontem o reajuste de 16,38% no salário dos magistrados da corte, mediante também o debate sobre o fim do auxílio moradia. Para Gilmar, o reajuste é constitucional e se aplica na emenda que estabelece o teto de gastos. O incêndio que atinge o norte da Califórnia desde quinta-feira, o Camp Fire, deixou 42 mortos até agora e se tornou o mais letal registrado no estado americano. Já a bolsa que atinge o sul deixou 2 mortos. O Camp Fire, que afeta uma ampla região do condado de Butte, na cordilheira Sierra Nevada, ao norte da capital do estado, Sacramento, é o maior e mais devastador dos 3 que estão ativos no estado. Stan Lee, roteirista, mestre dos quadrinhos, editor da Marvel Comics, morreu aos 95 anos ontem. A filha de Lee confirmou a morte nesta segunda-feira. Ele passou mal em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi levado ao hospital onde morreu. Ele sofria de pneumonia e de problemas nos olhos. Ele foi um dos nomes mais importantes dos quadrinhos americanos ao criar super-heróis como Homem-Aranha, Thor, Hulk, X-Men, Pantera Negra, Homem de Ferro, Doutor Estranho e Demolidor. Roteirista e editor da Marvel, foi um dos responsáveis por transformar a empresa na maior editora de quadrinhos do mundo a partir de 1961. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Com Joaquim Levy, BNDES vai focar em infraestrutura, privatizações e inovação. Destaque do dia. MPF pede prisão preventiva de deputados alvos na Furna da Onça. 5 acusados serão soltos. Extra. Maitê Proença confirma sondagem para o Ministério do Meio Ambiente de Bolsonaro. O que diz a Folha de São Paulo? TSE aponta 17 indícios de irregularidades na prestação de contas de Bolsonaro. Principal matéria de capa do jornal Estado de São Paulo. INEP anula a questão de matemática e suas tecnologias do Enem 2018 por repetição. Correio Brasiliense. Dodge pedirá ao STF barrar efeito cascata do aumento salarial de juízes. Valor econômico. Caixa congela novos financiamentos para a faixa do Minha Casa Minha Vida. Em BH, principal matéria de capa do jornal Estado de Minas. Prefeituras do norte de Minas marcam greve para dezembro por recursos atrasados. No Recife, principal matéria de capa do centenário Jornal do Comércio. Mandetta pode ser ministro da Saúde, diz Bolsonaro. Diário do Nordeste. Atraso na entrega do eixo norte da transposição do Rio São Francisco é tema de plenária. 0h em Porto Alegre. Bolsonaro reconhece que é difícil aprovar alguma coisa da Previdência este ano. Manchetes das edições locais, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Corrida para o milhão no setor de 2 rodas. A crítica. Balada segura, lei municipal, projeto de lei Wilson Justo na pauta do dia. A lei proíbe a venda de bebidas para pessoas armadas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participando desta edição, reportagem de Alberto Zegdeng e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Gerardiner, de Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h45. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. Aqui ele, Valdir, tá telúrico, quente. Tenham todos um bom dia. Hora certa. Manaus, 6h52. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu no dia 11
de novembro, domingo, no Rio de Janeiro, o procurador aposentado da Justiça do Amazonas, Dr. Flávio de Azevedo Tribuzzi. O corpo já está sendo velado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, localizado na estrada da Ponta Negra. A velação começou a partir das 3 horas da manhã deste dia 13, e onde às 12h30 será realizada a missa de corpo presente. E em seguida, às 15h, sairá o féretro para o cemitério municipal São João do Batista. O doutor Flávio foi procurador de justiça do estado do Amazonas, promotor de justiça do 2º Tribunal do Júri, professor da Unip e Uninorte. A radiodifusora acaba de notificar o passamento do doutor Flávio Azevedo Tribuzzi. Todo mundo tá ouvindo. Difusora.